Bom dia você, irmão, irmã, independente da sua crença, a sua fé. Se você acredita no Deus Altíssimo, a tua misericórdia do Senhor já te abençoando. Não que você mereça a mesma minha vida. Nós não somos merecedor, mas a graça, a bondade, a misericórdia tem derramado unção poderosamente na vida de cada um de nós. E hoje, Deus vai falar sobre a paz de Deus. A paz de Deus vai te abençoar grandemente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E daqui a pouquinho, nós vamos trazer para você a palavra do Senhor. São 3 tópicos corretos de como você falar com Deus. Que Deus é maravilhoso. Ele que te ama, Ele te protege, Ele te capacita em todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, tem todos os dias, Deus tem dado a oportunidade de trazer essa mensagem na vida de cada um de vocês. E aqueles que estão tendo a oportunidade, estão gostando dessa mensagem, seja todo dia, ou o dia que você puder estar ouvindo essa mensagem, verdadeiramente sempre agradeço a vida de cada um de vocês. Peça a Deus dar uma oportunidade para a gente orar. E essa oração possa fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Você, mulher, seja você homem, jovem, vovô, não importa. Deus quer que as bênçãos do Senhor sejam alcançadas, abençoadas, em nome de Jesus. Amém? E peço para você também, todos os nossos internautas, que está vendo essa mensagem, nos ajude com nossa obra desse ministério de trazer a palavra do Senhor em todos os 4 cantos dessa terra, nos 5 continentes. Por favor, o canal do Pastor Antônio Cosme, do YouTube, é uma ferramenta, mas que vai operar no coração, na alma, na vida de cada um desses homens, dessa mulher, é a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento. Não sou só apenas nós. Porque quando você está ouvindo essa mensagem, você faz parte daquele homem, daquela mulher que tem que crescer, abençoar nessas mensagens em nome de Jesus. Amém? Então inscreva-se e dá o sininho. Se você não inscreveu ainda, inscreva-se e dá o sininho do Pastor Antônio Cosme do YouTube. Inscreva-se. Porque todo dia essa mensagem vai pronta diretamente no seu celular. Amém? E você, se você já escreveu, eu te agradeço grandemente. E você, todos os dias, estou orando, pedir a Deus a proteger a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E se você inscreva no nosso canal, dá o like e compartilha essa mensagem em todas as pessoas que você ama, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, eu quero para você ler na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que o apóstolo Paulo falava de uma forma tão carinhosa com os Filipenses, que quando eu creio que Deus estava tirando o Paulo daquela cidade, a cidade de Filipos, e ele tinha um amor muito grande. E ele deu alguns conselhos práticos de como deve um homem, uma mulher de Deus, que viva de uma forma correta na sua vida. E hoje Deus quer falar no seu coração, na sua vida. Não é que você não está fazendo as coisas corretas, mas essa oração, esses conselhos práticos possam te edificar grandemente na sua vida, na sua caminhada, em nome de Jesus. Amém? Então, no Filipenses, capítulo 4, de 6 até o 9. Amém? E no final dessa mensagem, é claro, vamos orar. Interceder naquilo que você mais precisa, em nome de Jesus. Amém?
Mas antes de trazer a mensagem, vamos orar. Pedir a Deus para nos abençoar grandemente em nome de Jesus. E que a paz, e que a graça, a bondade do Senhor abençoe poderosamente todos os nossos internautas, Pai. Abençoa, proteja, abra o entendimento da alma e o espírito na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, como eu falei para você, na carta aos Filipenses, do apóstolo Paulo, aos Filipenses, dizendo que, capítulo 4, versículo 6, dizendo: não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Mas ainda dessa mensagem, Deus falar mais alguns versículos que possam nos edificar, te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Porque não da gente falar da oração, quando você quer para falar com o Senhor, antes você tem que ter a sua vida, colocar tudo que você está buscando diante do Senhor, você coloca na presença dele. Você vai falar da sua necessidade, da sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, no seu filho, na sua filha, nas pessoas que você ama, pessoas que estão perto, longe, você ora, intercede, fala com o Senhor, porque Deus é onisciente e presente. Ele sabe que quando você está querendo abençoar todas essas pessoas, Deus está consciente. Mas Deus quer saber, primeira coisa é você ter uma intimidade, uma reverência a Deus. Para você ter uma intimidade com Ele. Porque as suas necessidades, a própria palavra do Senhor vai falar que Ele já sabe tudo. Tudo que você precisa, nas suas orações, no seu clamor, nas súplicas, Ele sabe. Você falou, às vezes, coisas que você nem falou, mas Deus sabe das suas necessidades. Mas em Filipenses 4, 6, está dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Você tem uma intimidade, você, com Deus. Você tem que reverenciá-lo. A tua santidade, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda santidade. A palavra do Senhor está dizendo que a paz de Deus é o resultado da fé em Cristo. Então, se você quer um homem que pedindo a oração diante do Senhor, e se você está falando a sua necessidade, Deus está automaticamente sabendo o que você está pedindo. E a palavra dizendo no versículo ainda, versículo 6, dizendo: antes das vossas petições, antes, seja em tudo conhecida diante de Deus. Tudo que você está precisando, você fala, Deus já sabe tudo da sua vida. Então você não tem que ficar preocupado, ansioso, preocupado, eu vou esquecer de falar com Deus, olha essa palavra, eu esqueci de falar com Deus. Você sabe, você já falou, já clamou as suas necessidades nas pessoas que você tanto ama, olhando a sua necessidade de cada um deles. Só Deus pedindo a cada um de você. Primeira coisa é: não estejais inquieto por coisa alguma. Que vai te operar, que vai te abençoar, que vai te restaurar na sua vida, não é você, mas Deus.
Deus quer saber da sua fidelidade diante do Senhor, em nome de Jesus. E ainda, no mesmo versículo 6, continuando ainda. Pelas oração e súplica, com ação de graça, tudo que você já está pedindo ao Senhor, Ele já está te operando. Mas é preciso que você não fique ansioso, preocupado. Seja a sua reverência ao Deus Altíssimo, que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Dá o seu coração sincero, da sua honestidade diante do Senhor. Não precisa você julgar todas as coisas que você vai falar o seu nome para o Senhor. Mas a palavra do Senhor está falando, não estejais inquieto por coisa alguma. Não. Apenas você tem que confiar com o Senhor. A fidelidade de você com o Senhor. Porque Deus quer saber como é que está a sua vida, as suas necessidades, em nome de Jesus. E no versículo 7, Deus está falando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu irmão, todos nós, quando a gente buscamos nossa vida diante do Senhor, é porque sabemos da nossa fraqueza, das nossas limitações. Mas se você é um homem dependente do Senhor, na sua fidelidade diante do Senhor, Deus vai fazer as coisas maravilhosas na sua vida. Um pai, que o filho que está precisando de seu alimento, que está enfermo, o pai não vai deixar de ajudá-los imediatamente, o máximo que ele poderia fazer. Assim Deus vai fazer naqueles que você ama ao Senhor, clamando as suas necessidades. Mas Deus está querendo, agora está falando assim, orar de uma forma correta. Não apenas orar, mas orar da forma correta. E nenhuma passagem da Bíblia fala você repetir pelas suas próprias palavras. Deus é tremendo, que é digno de toda honra e de toda glória. E o versículo 7, acabei de falar. E a paz de Deus, meu irmão, a paz de Deus, ela excede, ultrapassa todos os pensamentos, sentimentos que você possa imaginar. O que é a paz de Deus? A paz de Deus, ela cura. A saúde, a paz, ela te restaura você, restaura a sua família, restaura a sua caminhada em todas as áreas. Que a paz de Deus que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Isso passa, nós estamos falando que é orar de forma correta. Dizemos ainda na parte B, de pensar de uma forma correta, no versículo 8. Nesses dois versículos falei, orar, no versículo 6 e 7, que acabamos de falar. Olha que como nós vamos falar com Deus de uma forma tão tremenda, tão extraordinária. Você está orando, você está falando com o Senhor, mas como você deve viver? Como você tem intimidade com o Senhor? Deus quer que você fale assim, lá na Filipenses 4:8. Olha que tremenda a palavra que está dizendo. Quanto mais, irmãos, tudo quanto que é verdadeiro. Deus quer que você seja sempre sincero, verdadeiro, e sem ter uma comunhão na presença do Senhor. Sempre fazer segundo a verdade. Em nome de Jesus. E Deus dizendo ainda, é tudo o que é honesto. Você tem que ser honesto
diante do Deus Altíssimo. Você tem que ser honesto diante dos seus amigos. Você tem que ser honesto com a sua família. Você tem que ser honesto em tudo. Deus está consciente. Estou sabendo se você está vivendo essa vida. E dizendo ainda, tudo que é justo. Há uma coisa tão maravilhosa que pode estar um homem justo, que faz correto aos olhos do Senhor, justo aos olhos dos seus amigos. Deus quer que você seja um homem correto em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus. Tem mais? Sim, tudo que é puro. Não envolve com nenhum tipo de palavras torpes, pecaminosas, coisas que possam destruir a você e diante do Deus Altíssimo. A palavra está dizendo, porque tudo é puro em todas as áreas. Seja honesto em tudo. Deus quer ouvir você nessa oração, porque você está clamando ao Senhor. Deus está pedindo para você viver assim. E dizendo ainda, tudo que é amável. Você seja um homem, sempre não vai se guerrear contra ninguém. Amar o seu amigo, seus inimigos, a respeitá-los. Das diferenças de um homem do outro homem, a mulher, outra mulher. Ter uma reverência diante de Deus. Ter uma reverência em todas as pessoas da sociedade. Essa palavra que Deus está falando sobre a paz de Deus, que ela excede todo entendimento na sua vida. E dizendo ainda, eu estava falando de amável, né? Então dizendo ainda, tudo que é de boa fama, tudo que você faz as coisas corretas diante do Senhor, seja diante de Deus, você é um homem perfeito, você está correto na sua pai, sua mãe, seus filhos. Você é um homem perfeito. Você fala na sociedade. Você tem uma vida agradável e perfeita à vontade do Senhor. Deus seja um homem perfeito em tudo. A palavra dizendo ainda, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama. Fama. Todas as coisas, boa fama que você está fazendo, Deus está falando que você seja uma vida quase que perfeita, aos olhos do Senhor. Você pode dizer para mim, mas como? Eu não sou para ser um homem perfeito. Cristo mudou a sua história. Você tem uma vida transformada, não de você mesmo, não é pela sua força de você mesmo, pelo amor de Deus, deu o seu único filho para limpar de todos os seus pecados, todas as suas condenações, todos os seus erros. Mas Deus quer que você seja um homem agradável e perfeito aos olhos do Senhor. Dizendo ainda, é de boa fama, né? E se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso você pensai. Olha que palavra profunda, maravilhosa, agradável aos olhos do Senhor. Essa palavra está falando, está dizendo que é o pensar da forma correta. Eu estava falando para você que a mensagem, a oração, é como você deve viver corretamente diante do Senhor. E a terceira parte da oração que Deus está falando no seu coração, na sua vida hoje, poderosamente. Olha lá, dizendo ainda, na parte 3, dizendo, o viver de forma correta. Como você vive uma vida correta aos olhos do Senhor? Como você vive uma vida agradável aos olhos da nossa família? Ou as pessoas que você convive? Deus está perguntando, saber, o viver de forma correta. Qual que é essa maneira? A palavra do versículo
Filipenses 4:9 está dizendo aqui, ó, o que também aprendestes e recebestes, tudo que Deus já te orientou como você deve viver, viva você também, ou das pessoas que você ama. E Deus está falando, dizendo aqui, e ouvistes e vistes em mim, e isso fazei. Isso Cristo está falando no coração, na sua vida, de cada um de você. Não vai dizer você falar que não é possível. Porque Cristo que já pagou o preço da sua vida, meu irmão. Você quer que a família, você está pedindo a oração, viva uma vida agradável e perfeita aos olhos do Senhor. E tudo que você buscar, a bondade, a misericórdia do Senhor vai alcançar segundo o seu coração. Em nome de Jesus. E dizendo ainda, e Deus de paz será convosco todos os dias da sua vida, em todos os seus momentos, em todo instante. Então sabemos que nós temos todos os dias ouvir a palavra de Deus, mas não ver uma palavra do Senhor apenas de palavras repetidas, falando as mesmas palavras, as mesmas repetições diárias. Não, fala você com o Senhor de uma forma agradável, perfeita, aos olhos do Senhor. Porque Deus quer que você seja uma vida em novidade, viver em santidade, em reverência, diante de Deus. Você tem, todos nós temos que ter uma vida agradável, perfeita aos nossos semelhantes. Em nome de Jesus. E antes de começar a oração, eu peço para cada um de você, meu irmão, minha irmã, que essa mensagem que Deus está falando, esses 3 tópicos, o orar de forma correta, pensar de forma correta e viver de forma correta. E esses tópicos que Deus tem colocado vai mudar a sua história, na sua vida, em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. E Deus está terminando aqui agora, eu quero para você lá em Colossenses capítulo 3, de 15 a 17, e a tremendo o poder da graça, da misericórdia do Senhor, que hoje a graça do Senhor está sendo assim, de uma forma extraordinária na sua vida. Colossenses, capítulo, apóstolo Paulo, né? Capítulo, Colossenses 3, versículo 15, dizendo assim, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos ao Senhor. Essa palavra está falando de uma forma tremenda. E o 16 dizendo ainda, a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente. E a palavra está dizendo ainda, e em todas a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Meu irmão, se a gente for agradecer tanta bondade que Deus tem feito nas nossas vidas, o dia, a noite, 24 horas, o ano inteiro, é pouco de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E terminando o versículo 17, está dizendo assim, Colossenses 3, 17, agora dizendo, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai, de toda a grandeza, da bondade, da misericórdia do Senhor. Todos os dias, Deus tem tocado no coração de falar na vida de cada um de você. Não fala a palavra do homem, mas esses conselhos práticos na vida de cada um deles para viver.
numa vida de um cristão. Se você que ainda não se rendeu na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, venha. O Senhor está com os braços abertos para te abençoar você. Todo tipo de bênção na sua vida. Hoje, na sua salvação. E viver agora e na eternidade. Porque Deus é bom, é agradável e perfeito aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, essa mensagem que Deus está te abençoando grandemente em nome de Jesus. Mas antes, vamos orar. Vamos agradecer todos os nossos internautas, independente da sua crença. Às vezes você é um católico, é um cristão, ou pessoa sem crença de religião nenhuma, mas acredita no Deus Altíssimo. Deus vai mudar a história na vida de cada um de vocês agora, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, poderoso, ó Pai, muito obrigado pela tua grandeza, pela tua misericórdia, Senhor, Pai. Todas as pessoas, ó Pai, nessas orações, nesse clamor, a palavra de Deus e a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, abençoa, fortaleça, restaura e abençoa cada dia, cada momento na vida deles, Pai. Pela tua grandeza, pela tua misericórdia, Senhor. Pessoas estão em casa, nos hospitais, nos asilos, morando na rua, pessoa que está com fome, está triste, desanimado, Pai, cura, restaure, muda a história na vida de tantas pessoas agora, em nome de Jesus. Pessoas estão nas cadeias, nas casas de recuperação, nos presídios. Pessoas estão correndo a lei. Pai, muda a história na vida desse homem, dessa mulher. A palavra do Senhor está dizendo que Jesus Cristo veio para salvar os que estão perdidos. Ele não veio, o médico não veio para curar os que estão salvos, com saúde, veio buscar os que estão doentes. Resgata, fortaleça a vida deles, abençoa e restaura poderosamente. Em nome de Jesus, amém.